Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 12º domingo do tempo comum, o tema que nós podemos refletir, o medo. Quem não tem medo? Todos temos medo, uma outra forma ou diferente, né? Coisas que nós inventamos em nossa vida. Mas Jesus hoje no Evangelho diz 3 vezes: não tenhas medo. Medo do fracasso, medo da morte, medo pela sobrevivência, por causa de perseguição das pessoas. E assim então, Jesus dá uma esperança para nós, como devemos ser firmes na nossa missão. Entenderam? O Evangelho neste domingo pertence um discurso de Jesus sobre a missão, então. Missão da comunidade cristã. E aí, há palavras dirigidas ao discípulo de Jesus, assumir a missão, sem medo. E sabendo que, vão ter perseguições. Sabendo que, tem dificuldades na missão. Sabendo que fracasso na sua caminhada também. Entenderam? Então, assim, Jesus dá essa esperança para seus discípulos. Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Nada há de escondido que não seja conhecido. E aí, ainda mais, Jesus diz, o que eu os digo na escuridão, dizei à luz do dia, proclamai com firmeza nesse sentido, para dizer, E escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. E aí Jesus diz ainda mais: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas tenha medo daquele que mata a alma. Então, a alma vai para o inferno, então com certeza destruída, Então, nosso corpo destruído, mas acaba aqui. Mas a alma não pode ser acabada. A alma vive para sempre, Então, por isso, Jesus hoje então nos dá essa esperança, que, ainda mais dizendo, sobre até fio de cabelo da cabeça estão todos contados.
Ninguém sabe quantos cabelos temos, né? Você sabe que, né? Então, olha, até todos os fios de cabelo são contados. Jesus diz isso. Significa Deus sabe tudo sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa caminhada, né? Não pode ser escondido nada para Deus, né? Deus, então, né, sabe tudo, né? Então, assim, né, Jesus, então, diz para nós, então, a maneira bem mais simples. Não pode ter, né, medo o fracasso, medo da morte não pode ter, né, e também não pode ter medo pela sobrevivência, né, quando temos perseguições, quando temos, né, tantas, né, coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então não pode ter medo. Então por isso, medo muitas vezes nos isola com as pessoas, um ao outro. E também medo, né, de ser criticado, muitas vezes por causa de nós proclamarmos a palavra do Senhor. Né, nós temos medo de desprezados, né, medo, né, várias maneiras que nós enfrentamos em nossa vida, né, esse medo, né. E aí assim, então, Jesus faz uma promessa, ainda mais aqueles que proclamam a palavra do Senhor, né, essa promessa que, né, que dizendo que o quê? Aqueles que declaram, né, diante dos homens, também Jesus vai declarar diante do seu Pai, né? E aquele que, porém, negar, né, então uma advertência que Jesus dá. Aqueles que então negam diante dos homens também, Jesus fala que eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Entenderam? Olha, então a palavra do Senhor. Então, né, Jesus faz um lado uma, né, promessa, outro lado uma advertência, que nós não podemos negar Jesus. Nós não podemos negar Deus em nossa vida. Primeira leitura de hoje de Jeremias. Jeremias foi uma pessoa fiel à sua missão, né, diante das perseguições que ele sofreu, diante da solidão que ele sentiu na sua vida, diante do abandono que ele sentiu, abandono próprio, né, pela própria sua família também, né, ele sentiu. Mas mesmo assim, ele sempre confiou no Senhor. Então, confiança no Senhor, por isso ele nunca, né, negou o Senhor na sua vida. Ele, como, né, uma pessoa, tinha medo de falar, né, diante das pessoas. E aí, Deus então dá esperança. Eu estarei contigo sempre. Ainda mais, né, Jeremias vai para Jerusalém e pronuncia, né, o discurso no templo. E aí, portanto, ele foi, né, desmascarado, né, e também né, ele falou sobre, né, tantas coisas, até destruição do templo de Jerusalém. Por isso ele foi perseguido, foi preso, e aí chamado até profeta da desgraça, abandonado pela própria família, né, mas mesmo assim ele nunca, né, negou a sua fé em Deus, sempre, né, seguiu o caminho do Senhor, entenderam? Então ele sempre confiou no Senhor, entenderam? Esse é um exemplo, né, para nós. Ele sentiu tanta amargura na sua vida, né, mas como, né, o profeta Jeremias também, Senhor me deixou de seduzir, e Senhor me seduziu, eu deixei de seduzir. E aí mesmo assim, né, ele, né, sabia disso. E aí, Senhor está na sua vida. E então assim, né, amarguras que ele sentiu na sua vida, sempre estava com certeza de que Deus está no seu lado. Deus é fiel para ele. Deus nunca abandonou ele. Então essa é a certeza, então, que o Jeremias tinha na sua vida. Então assim, o Senhor também está no nosso lado, sempre, todos os momentos que nós, né, passamos, dificuldades, sofrimentos, perseguições, críticas e tantas outras maneiras, né, nós sofremos em nossa vida. E então Deus nos chama para anunciar a palavra do Senhor com coragem e também, né, dizer, nós somos anunciadores da sua palavra, acolhemos a graça de Deus que Deus derrama sempre para nós. A segunda leitura de hoje nós acabamos de ouvir de Comunidade de São Paulo aos Romanos,
e diz, o pecado entrou neste mundo por causa de um só homem, é que é Adão. Então, através do pecado, então entrou a morte. E então, por causa de morte, então pecado, morte passou para todas as pessoas, todos os homens e as mulheres. Então, na realidade, antes de ser dada a lei, havia pecado no mundo. Mas pecado não pode ser imputado quando não há lei. E aí, final assim, quando diz aqui, nós somos justificados também por causa de um só homem, é Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus derramou em abundância sobre nós a graça. Entenderam? Então, nós podemos olhar, então, São Paulo também exorta para essa comunidade quanto à importância da nossa caminhada, A leitura, então, nos revela tanto que é bem como mal podem contagiar cada um de nós. Bem também contagiamos para um ao outro, mal também contagiamos para um ao outro. Então, nós devemos contagiar bem para um ao outro. Nós devemos assumir nosso compromisso, a nossa missão, cada vez mais. Então, assim, que nós podemos então dizer também como salmista de hoje, e que atendei-me, Senhor, pelo vosso imenso amor. Deus nos atende com seu imenso amor. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste domingo que nós celebramos, 12º domingo do tempo comum, que nós possamos então proclamar a palavra do Senhor, pela vivência do Evangelho, e também frequentemente que geram muitas vezes crítica em nossa vida, mas podemos sofrer muitas maneiras, mas nunca pode deixar dessa esperança no Senhor. Jesus nos encoraja a cada um de nós para seguir e cada vez mais não ter medo. Medo nos muitas vezes fracassa, medo nos afasta muitas vezes. Então, não ter medo. Jesus diz hoje, 3 vezes no Evangelho, não tenhais medo. Então, não tenha medo significa que tem que ter coragem para proclamar a palavra do Senhor. Tem que ter essa coragem de dizer, Cristo é meu Salvador, Cristo que eu sigo. Entenderam? Muitas vezes nós temos medo de proclamar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós temos medo de dizer eu sou católico. Muitas vezes nós temos medo de dizer coisas de Deus. Então hoje somos chamados a ser corajosos, porque o Pai não esquece nenhum dos seus filhos. Deus é nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos guia, Ele nos cuida, Ele nos zela sempre. O Pai está conosco sempre. Por isso, Jesus disse essa promessa, dizendo que quem declara diante das pessoas, eu também declarei diante do meu Pai. E também uma advertência que Jesus dá. Se eu negar aqui na terra, Cristo também, então Cristo vai negar diante do Pai lá no céu, Então a promessa que Jesus faz é essa aí, que até todos os cabelos da nossa cabeça são contados. Significa cada um de nós tão importante para Deus. Ninguém desprezado por nosso Deus. Mas é importante também que nós devemos fazer nosso papel aqui na terra. Realizar nossa missão aqui na terra. Entenderam? Então cada um de nós podemos realizar a nossa missão de várias maneiras. A missão é grande, Messe é grande, mas trabalhadores são poucos. Domingo passado, o Evangelho foi isso aí, Messe é grande, mas trabalhadores são poucos. Pede a dono da messe para que enviasse mais trabalhadores. Então nós precisamos então pedir ao Senhor enviar-nos para a missão. Pedir a graça de nosso Deus. Tenhamos coragem, sejamos profetas, assim como Jeremias, apesar de todas as perseguições, nunca tinha dúvida que Deus está contigo. Deus está com ele. Que nós também tenhamos essa certeza, que diante dos sofrimentos que nós enfrentamos, diante de incertezas que nós temos em nossa vida, que temos uma só certeza, que Deus está conosco.
e sejamos fiel ao projeto do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.